Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Está começando mais um episódio do Véu Rasgado Podcast. Nesse programa, então, nós trazemos nossos convidados para contar os seus testemunhos de como eles conheceram a Cristo e de como houve a transformação a partir desse encontro. Para quem não me conhece, então, eu me chamo Alexandre e ao meu lado está a minha esposa. Oi pessoal, eu sou a Tice e é com mais uma honra ao Senhor que nós estamos aqui reunidos com mais um episódio, mais um propósito. E que a graça do Senhor venha a ser derramada sobre este lugar, que você que está assistindo, você venha a ser transformado, que o Senhor venha falar com você através da vida do nosso convidado. E que essa conversa que nós vamos ter aqui venha a ser totalmente direcionada pelo Senhor. E começando já para os nossos patrocinadores, né? Isso aí. Mulherada, Espaço S, já sempre digo, referência em salão aqui em Juí. E elas têm um tratamento exclusivo para você. Você que busca aquele dia de noiva, aquele dia de formanda, busca as meninas, porque lá você vai ter o seu dia de princesa, que eu sempre digo. E olha que eu tive o meu. É verdade. Mas assim, as meninas são super queridas, atenciosas e você encontra diversos tratamentos capilares, de tudo um pouco, né, amor? Isso aí. E também agradecemos a Harmonize Persianas, para você que quer decorar o seu ambiente, deixar o ambiente mais agradável. Eles contam com persianas, cortinas, painéis ripados, painéis verdes. Então, tem uma variedade de produtos que, se vocês quiserem conhecer, o Instagram deles vai estar aqui embaixo. E também agradecemos a Lotérica São Geraldo, para vocês que querem lá pagar as suas contas, fica na Rua do Comércio, próximo à sinaleira da Fidene. E também agradecemos a El Peralta Barbearia. Agora eu vou me posicionar aqui porque o homem hoje está presente. Então nós não podemos errar. Para vocês então que querem deixar o seu cabelo sempre na régua, deixar aquele corte diferenciado, é na El Peralta Barbearia. A El Peralta Barbearia tem um estabelecimento em Juí e Panambi e tem um diferencial que é aqui na cidade de Juí, que é a questão do Clube do Peralta, onde você paga um valor mensal e você corta o cabelo quantas vezes você quiser durante o mês. E também lá tem uma pomada milagrosa. Que quando o Peralta me apresentou, eu duvidei que o meu cabelo ia se arrumar rápido. E mesmo assim eu comprei e hoje é questão de 2 minutos meu cabelo já tá arrumado. Daquele jeito, mas tá arrumado. Então, social, né? Isso aí. E agora vamos então para o nosso convidado, Peralta. É uma honra ter você aqui conosco, nesse programa. E queremos, então, ouvir um pouco da tua história, de como você conheceu a Cristo, de como foi a transformação. E entrar, então, nesse ramo da barbearia também. Pode se apresentar? Tudo bem, pessoal? Eu sou o João Peralta. Então, eu sou empresário aqui da cidade de Juí, né? E também temos uma unidade em Panambi. Sou amigo do Ali aí desde o tempo da escola aí. A gente acabou trocando uma ideia, né? Como é legal o quanto Jesus Cristo une as pessoas, né? Os propósitos, alinha os caminhos ali. E hoje, por causa de Jesus Cristo, a gente tá aqui conversando, né? A gente tá aqui trocando essa ideia, tá aqui falando sobre testemunho e as pessoas que vão olhar também, que vão se inspirar, vão se talvez seguir o mesmo caminho, né? Isso. Esse é o objetivo, esse é o propósito, isso, né? Aí. É clarear a vista das pessoas. E assim, cara, entrando no assunto, né? Já pra não me alongar muito, entrando no assunto de como eu conheci a Jesus, como eu me converti, né? Como eu vi tudo isso, eu tenho que falar também um pouco de quando eu não era convertido, né? Porque eu tenho que mostrar para as pessoas também o quanto a nossa vida é bagunçada e a gente não vê, né? Isso, o quanto a gente é falho, né? Exato. O quanto a gente tá com uma venda na nossa cara e que a gente não enxerga e acha que realmente está vivendo, mas não tá, né? Estamos cegos, né? Exatamente. Então, assim, até mesmo, às vezes, a gente sendo cristão, a gente tem que cuidar disso daí, né? Porque muitas vezes a gente tá ali no nosso ministério, tá ali colocando, às vezes, até à frente do propósito, né? Que é louvar a Deus. Então, eu, na minha vida passada, o Ali e a esposa dele me conhecem, né? Então, a gente saía beber e tal, né? E, assim, cara, foi... Quando eu bebia, eu não podia, tipo, ficar sem um dia sem uma cerveja, sabe? Então,
até para tocar nesse assunto, que às vezes a gente acha que não tá preso, às vezes a gente acha que tá livre, mas a gente tá preso em algum vício, em alguma coisa. É verdade. Né? E esse dia eu tava conversando com um cliente meu, porque o nosso assunto na barbearia é esse, né? A gente tenta falar Sim. algo que vai agregar, não é... Vai não é edificar também. exatamente, vai edificar. Vai fazer com que talvez as pessoas ao redor sejam tocadas, né? Claro. E daí eu tava falando com um cliente que às vezes a gente não sai do vício, mas só troca a cela, né? Então, às vezes, tipo, a gente tá ali, vou parar de beber, mas às vezes tá viciado num cigarro. Isso. E daí, vou parar de fumar cigarro, mas entra numa pornografia. Exato. E assim vai trocando São de cela, vários sabe? caminhos, Exatamente. E o único que, na minha visão, e eu tenho certeza disso, que pode te libertar é Jesus, da mesma maneira que ele me libertou, entendeu? Sim. E aposto que pra vocês também, né, a Com mesma situação. E, cara, eu tava quando eu senti essa mudança em mim, Jesus, ele toca nas pessoas, talvez, de maneiras diferentes, né? E cada um tem a sua experiência, independente, né? O objetivo é o mesmo. Aí, eu tava na festa de um amigo meu, na piscina, sabe? E daí a gente tava lá. E eu com a minha esposa. A gente tinha o costume mesmo de não cuidar da saúde, de beber e estar nas ruas, né? Aí tava eu e minha esposa. Aí a gente tava na festa lá e eu vi que, tipo, meus amigos estavam brigando. Tipo, a namorada dele, né? E ele. Aí... Cara, eu tava bêbado, né? Eu tava bêbado. E daí eu tava num canto assim, tipo, algo falou comigo, né? E falou assim, tipo, cara, não é teu lugar aí, sabe? Sai daí, tipo... Eu senti algo assim, tipo, não era meu lugar, sabe? Ali não é legal a gente tá ali. E daí eu peguei, falei pra minha esposa, vamos pra casa, que na época era minha namorada. Você sentiu porque... desconfortável ali. Exatamente. E eu peguei e falei assim, não, vamos pra casa e tal. Daí a gente foi pra casa. Depois, no outro dia, eu era militar, né? Daí eu cheguei no quartel e falei com um amigo meu. Cara, ontem senti uma parada muito estranha, cara. Muito estranha, porque eu não entendi. Sério, tipo, algo falou, tipo... Eu comecei a sentir... Me sentir incomodado naquele ambiente. Exatamente, eu nunca tinha me sentido assim, porque até então... Porque era o teu meio de convívio. Exatamente, era meu ambiente, era o ambiente. Exatamente, o ambiente. Só que por algum motivo tu se sentiu desconfortável. Exatamente, por algum motivo a gente se sentiu desconfortável. E realmente, quando a gente tá fora de um ambiente que não é nosso, a gente se sente desconfortável até um momento. Tanto é que aqui, pra gente entrar numa vibe e tal, numa conversa, a gente tem que conversar por um período pra sim embalar a conversa. Isso aí. É assim que funciona. E daí eu me senti desconfortável. Daí eu falei no outro dia com meu amigo e dele, cara, eu já senti isso. E ele não era cristão. E aí que naquele momento eu não percebi, mas depois eu fui perceber, ele não era cristão. Só que eu acho que ali foi um ponto de maturidade mesmo, aonde o Espírito Santo pelo menos colocou uma faísquinha, sabe, no meu coração. E daí sério, cara, já aconteceu isso contigo sim, mano, dos papos não serem legais mais, de eu não me sentir mais bem naquele ambiente, que a gente quer evoluir na vida e tal. E assim, ele me indicou um livro. Eu nem era de ler, assim, sabe? Sinceramente, eu não era de ler. E daí, só que, cara, pra te ver que a gente tem que tentar um monte de vezes a mudança, porque nem sempre a gente vai mudar da noite pro dia. Exatamente, do nada. A gente não muda do nada. É um processo, É um processo. Exatamente. E se eu costumo ficar olhando no meu Instagram ali, os anos atrás ali, eu sempre tentava, tipo, cuidar da minha saúde. Eu sempre tentava ler, eu sempre tentava estudar, mas assim, as propostas não me deixavam eu embalar naquele propósito, sabe? Entendi. As propostas eram muitas e a gente sabe que a nossa carne, ela busca prazer, né? E a gente tem que, o nosso objetivo objetivo não, mas eu digo assim, o bom é matar a carne, né? Para que a gente consiga ter uma... Exatamente, que ela cresça, exatamente. Esse é o principal. E as propostas eram muitas, assim, a gente... Nossa, aí eu fui olhar nos meus stories ali e eu vi que, cara, eu já tentava fazer isso, mas eu precisava de um embalo, precisava de uma direção, sabe? E isso aconteceu e ele me indicou um livro, que foi O Milagre da Manhã, né? Daí O Milagre da Manhã, ele é um livro que tu tem que fazer as tarefas lá no livro, né? E são sobre hábitos. E daí eu comecei pelos hábitos. Na verdade, eu não comecei, tipo, nossa, me converti a cristão, sabe? Fui e aceitei Jesus. Não foi assim. E daí eu comecei a mudando meus hábitos. Parei de beber. Daí, tipo assim, eu
parei de beber assim mesmo, sabe? Do nada. E é difícil isso acontecer. Hoje em dia eu não Isso, sinto mais no vontade. caso, sem tu ter um ministério, sem Sem nada. eu ter ministério nem Tu nada. buscando Exatamente. por ti, A sim, mudança. vamos dizer. Aham. Exatamente. E daí eu comecei a mudar os hábitos, aí comecei a acordar mais cedo e tal. Parei de tomar refrigerante. Aí, cara, tinha uma tarefa que era ou meditar, ou ler a Bíblia, ou orar, né? E tu podia escolher. Deu, pô, eu vou escolher ler a Bíblia, vou escolher orar. E comecei, né, a ler a Bíblia, a orar, a ter um contato maior com Deus, né? Então, Criar tentar uma buscar rotina, isso. né? Exato. Eu comecei a buscar uns mini hábitos ali. E daí depois tinha ler outros livros, fazer atividade física e tal. E eu comecei a fazer isso todo dia. E realmente foi uma virada de chave. Aí eu comecei a pensar, não, corpo forte, mente forte, né? E eu comecei a virar essa chave. E assim, comecei a frequentar a igreja daí. Aí é que, como a gente falou no começo do podcast ali, que Jesus, ele une as coisas, ele vai te Ele vai aos direcionando. poucos, né? O Espírito Santo te direciona Os e te... meios que ele usa são... Exatamente. E ele, assim, no meu ver, ele age no teu limite ali, sabe? Quando tu tá, cara, não consigo mais, ele vai lá, né, e te ajuda, né? E te direciona. Sim. Aí eu tava falando com a minha esposa e tal, daí ela pegou e falou, viu, a minha mãe convidou nós pra ir na igreja, pra ir no culto e tal. Mas do nada, assim, sabe? E eu já tava nessa mudança, né? Aí eu fui, pô, daí a Renova, a igreja que eu ministro, que eu congrego e que eu frequento, ela, tipo assim, não falando diferente de outras igrejas, é óbvio, né? Que todo ministério Tem o seu propósito. tem seu propósito, né? Aham. Tem seu objetivo, mas Sim. ali eu senti algo diferente, sabe? Eu senti, nossa, cara, aqui, pá, É me meu tocou, exatamente, me tocou, exatamente. E a pregação ali e tudo mais, eu comecei a entender, e daí a gente começou a frequentar todo domingo, sem se batizar. Fazia 6 meses daí a gente tava frequentando todo domingo. Só que sabe aquele crente, eu nem era crente ainda, mas eu era Raimundo, né? Pé na igreja, outro no no mundo. É que tu Então, não tinha um entendimento ainda exatamente, do que era realmente entregar a vida pra Sim, Jesus, sim, né? sim. E daí, cara, mudei ambiente. E assim, eu falo pro pessoal, vocês querem mudar de vida, mudem de ambiente primeiro. Mude as amizades, sabe? Mude. Porque assim, às vezes o cara acha que são amigos da gente, mas não é. Às vezes você acha que tá no ambiente certo, mas não tá, né? Porque o ambiente certo é aquele que te deixa feliz, que te deixa saudável, que te eleva o teu nível, né? E eu via que, pô, tava frequentando ambientes ruins. Aí, deu a virada de anos, se eu não me engano, deixa eu ver, eu me batizei nós estamos em 2024, eu me batizei em 2023, começo de 2023. Na virada de 2022, a gente foi numa festa aqui em Juí, né? Daí, só que a gente é acostumado a ir naquela festa, tipo, era todo ano. Eu e a Isabelle, era uma tradição, tipo, não, vamos lá depois da virada, né? Daí a gente foi. Aí, cara, ali eu fui constrangido, tá ligado? Tipo, ali me constrangeu mesmo. Aí eu peguei e primeiro a gente chegou lá, acho que se eu não me engano era 2 horas da manhã, eu já fiquei, tipo, 1 hora na fila ali esperando pra tomar água, porque eu não bebia mais, né? Sim. Pra comprar água, aí já paguei caro na água e tal. Então tudo já indo, Já pô, por que eu tô fazendo aqui? Daí beleza, aí aquelas músicas já não estavam, sabe, aquelas letras. incomodavam já. Exatamente. Aí eu olho pro lado, Mas que não faz mais parte, né? Exatamente. Uma guria de menor ali dançando, os caras, tipo, louco assim, e eu, caramba, de novo, daí veio aquilo lá, né? Não é teu lugar. Não é teu lugar, velho, sai daí. Eu já te disse, tipo, algo que, tipo, já tava claro na minha cabeça. Aí, beleza, amanheceu, já era 6 horas, porque, bem dizendo, a gente ficou 2 horas ali, né? Porque já chegou tarde e tal. Aí, o outro dia, no dia 1º, o pastor Alan pegou e mandou uma mensagem, cara. Aí, tipo, aí eu vi, não, tá tudo, é isso, sabe? E daí ele pegou e mandou uma mensagem e falou, cara, sim, tu é uma pessoa legal e tal, a gente quer vocês por perto, vamos dar uma conversada, vamos tomar um café. E ele se envolve assim com as pessoas, sabe? Vamos tomar um café e tal, e conversa, e é bacana isso. E daí, tanto é que esse café nunca saiu, na verdade, sabe? Mas porque a agenda é muito cheia, sabe? Só que eu comecei a ir na igreja e tal, igual, mas esse café nunca saiu. E daí eu conversando com a Isabelle, amor, não, é isso, velho, é isso. Pera aí, o pastor Alan vai assistir, né? Vai. Ó, Vai, fica aí, ó. Vai ter que Tá sair devendo o um cafezinho. Vai ter que sair esse café, senão...
Mas o café agora já é para outras conversas, né? Outras tá dúvidas, certo. graças a Deus é outras dúvidas. Mas daí ele pegou e me chamou e tal, e deu, não, show de bola. Daí a gente foi não, na verdade não tinha culto naquele domingo. Daí eu falei pra Isabela, amor, nem sabe o que aconteceu e tal, ontem eu senti isso, senti aquilo. E hoje de manhã o pastor lá da igreja me chamou e tal. E pra te ver que tem que ter uma atitude nossa, né? Tipo, talvez se não fosse ali aquela mensagem, aquilo não teria me tocado. Isso. Também. Entendeu? É ter o Né? discernimento pra te discipular às vezes. Né? Exatamente. Aham. Só dar um adendo aqui, esse podcast, o que vocês estão fazendo, essa atitude vai acontecer e que vocês consigam atingir outras pessoas e outros Esse corações. é o Entendeu? propósito. Esse é o propósito. E eu todo dia, eu acordo, até eu tava olhando ali, eu tava escutando ali, que a adoração, a devoção, ela não tem que ser só na igreja ou só no nosso quarto trancado, tem que ser no dia a dia, no Isso aí. trabalho. É em todo tempo, né? Exatamente, a todo tempo, né? A gente tá ali adorando em devoção ali, né, com Deus. Então, é as atitudes que tu vai tomar. Então, pelo fato do pastor ter tomado essa atitude, Claro. mesma coisa vocês estarem tomando essa atitude aí de levar né, o podcast a outros lugares, é sensacional, porque vão salvar outros Peraltas por aí, Exatamente. entendeu? Amém, um É propósito. porque quanto mais variedade de história nós tiver, mais pessoas vão se identificar. Exatamente. Né? E Comunica, né? Isso, porque comunica. Bah, eu tinha essa mesma vida. Uhum. E talvez eu tô tentando mudar, mas eu acho que pra mim é impossível, porque a gente sempre olha pros nossos problemas e a gente acha assim, não, isso é difícil. compara, não, né? Não consigo, mas daí tu olha, não, mas Ele conseguiu. conseguiu. Ele conseguiu. E Exatamente. ele teve um suporte, ele leu um livro. Uhum. Bah, vou procurar esse A livro. minha irmã já Vamos falou ver, pra mim é. desse livro. Exato. Vamos ver, vamos começar a ler, vamos buscar. Então aqui já tem várias chaves que vão Exato. abrindo na cabeça daqueles que estão assistindo, né? Isso aí. E Isso isso é o- interessante. E assim, como eu te disse, a gente vem devagar, não é do nada, né? Não é numa paulada só e planta a sementinha e vai regando ela, vai regando isso ela. aí. E daí acontece, né? Não tem como forçar. Quando é algo forçado, não é legal, Isso é verdade. verdade. né? E voltando a falar ali daí eu falei com a minha esposa. E daí eu naquela emoção e tal, cara, vou me batizar, esse ano eu vou me batizar, sabe? E tipo assim, quando tu resolve a se entregar pra Jesus, a tua vida ela fica mais difícil, sinceramente. Teu fardo fica mais pesado, tua responsabilidade aumenta, só que tu sabe que tem alguém do teu lado. Claro. Exatamente. Né? Tu sabe que tipo, tá sendo direcionado e todas as coisas são boas, né? Porque tu sabe que se tu entrar num deserto, tu não vai entrar num deserto sozinho. Exato. Vai ter o próprio Espírito Santo te ajudando, né? Exatamente. A vencer o A vencer deserto. o deserto. E a entender os propósitos Uhum. daquele deserto, né? Aí tu entende que o deserto, ele é um preparo Claro. pra te continuar, né? Ele é um preparo. Até esse tempo atrás eu escutei que, tipo, Jesus, ele esteve no deserto ali, né? 40 dias sendo atentado e tal, pra ser preparado. Ele foi preparado pra levar, né, o ministério que ele teve. Começar ali. Uhum. Então, assim, 40 dias ali no deserto tomando paulada. Então, é isso, né? A gente inicia a nossa vida ali com Jesus e daí tu vê, nossa, velho, onde é que eu entrei, sabe? Primeiro balança, né? E daí eu falei com a minha esposa, falei, não, vou me batizar. Esse ano eu vou me batizar e a gente vai casar. Pra te ver que, tipo assim, quando tu alinha uma coisa, também tu começa a alinhar as outras coisas, Exatamente. né? Porque os princípios bíblicos começam a Sua entrar vida. dentro do coração, né? Exatamente. E princípios, valores e princípios, eu vejo princípios como algo que já foi, que já é lá de trás, entendeu? Isso. E que é algo que continua dando certo, continua te levando aqui pra frente. E valores é aquilo que tu valoriza no momento. Então tu junta valores e princípios, cara, tu vai levar uma vida, não digo perfeita, porque não tem, mas uma vida mais tranquila, uma vida mais leve, né? Claro. Então, assim, que nem... e daí eu peguei e pensei, não, vou me entregar pra Jesus, é agora que vai acontecer. Eu já tava lendo a Bíblia ali, fazendo aquele negócio ali de acordar cedo e treinar e orar e tudo mais. E daí eu mandei mensagem ali pra Renovo e tal, como eu faço pra me batizar. E daí eu não sabia que a Isabela ia se batizar também. E eu falei, amor, vou me batizar, já falei lá com a igreja e tal. E daí ela falou, tá bom. Será que ela não vai estar? Daí beleza, tranquilo, cada um no seu tempo, né? Sim. Também a gente entende e tal. E daí, quando vê, ela já tinha se falado com a igreja e tal pra se batizar. Daí a gente se batizou no mesmo dia. Tanto é que agora, dia 5, fez um ano, cara.
Que Eu massa. tava que a gente se vendo. batizou. exatamente. E tipo assim, E é o encontro, né? Tipo, o momento do batismo literalmente é um marco, né? Quando a gente deixa de ser criatura pra ser filho. de exato, Deus. a gente começa a viver de verdade. E foi nesse momento que eu comecei a viver. E que eu vi que, tipo assim, eu não precisava me limpar pra tomar banho. Eu precisava tomar banho pra me limpar. Exatamente, é o Entendeu? contrário, né? Exatamente. Então, tipo, eu me via, pô, cara, mas eu sou muito ruim pra estar... Se sente indigno, né? Exatamente, pra estar fazendo isso e tal. Não tenho nem frequentado da mesma maneira, da mesma intensidade do que os outros. Porque entra aquele negócio de comparação, né? Sim, é isso aí. E daí, só que dessa maneira, eu vi que do mesmo jeito que eu não era digno, eu sou uma pessoa ruim, eu entendi que Deus nos ama tanto que ele nos salvou, que ele entregou o filho dele para nos salvar. Então é um amor que me transforma em ser digno também, entendeu? Exatamente. Então é esse equilíbrio que saber que eu sou uma pessoa ruim, porém o amor de Jesus me salvou, né? A entrega dele na cruz me salvou. E daí eu comecei a entender isso, né? Cara, e daí eu comecei a viver de verdade. Tanto é que lá no Instagram eu comecei eu postei lá do 1 ano, né? Eu postei de 1 ano que eu me entreguei pra Jesus e eu literalmente, daí sim eu comecei a viver. Eu aprendi a viver. Eu me entendi o que era viver, né? Que a liberdade de estar... Aí que entra o livre-arbítrio, né? Exatamente, aí que entra o livre-arbítrio de escolher. Eu escolho seguir Jesus ou eu escolho estar preso nisso Claro. daqui. Entendeu? Porque os vícios do mundo, que eles nos... Que nem tu falou, eles nos aprisionam. Aprisiono, Né? exatamente. E tu não nota. Aí a gente acha assim que o livre-arbítrio tá quando a gente tá no mundo. Exatamente. Mas não, o livre-arbítrio tá quando a gente aceita Jesus. Aceita Jesus. Porque aí nós estamos livre do quê? De todas as armadilhas do mundo. Do mundo, Né? exatamente. Então, se eu ter o Espírito Santo que ele me guia, eu vou me afastar cada vez mais das Exato. coisas do mundo. E aí, cada vez mais eu sou livre. Eu sou livre. Exato. Né? Nós temos a escolha, sim, de praticar as coisas do mundo. Só que o Espírito Santo, ele nos constrange, que nem ele te constrangiu. Constrangeu, Né? Eu tô aham. aqui no ambiente, mas esse ambiente não é pra mim. Uhum, Então, o Espírito Santo, ele incomoda. Sai daqui. exatamente. Vai adorar, vai ler, vai buscar. Uhum. Que ali tu vai sentir a minha paz. Porque aqui não tem paz. Não tem paz. E não tem mesmo, Não né, tem. cara? Isso tu vai ver, é algo, eu sempre falo isso, a gente confunde o prazer com felicidade, né? A gente acha que a gente tá ali bebendo, ou até, tipo, eu bato bastante nessa tecla da pornografia, né? Que é algo ruim hoje em dia no meio dos homens, né? E tá E espalhado. tá espalhado, porque o acesso é muito fácil, Muito né? fácil. E daí eu vejo que, tipo assim, ó, aquele prazer momentâneo, ele te dá um prazer naquela hora, porém te deixa vazio. Uhum. Eu uso um exemplo assim, ó, por exemplo, eu tô lá na balada, né? Eu vou lá e fico com 10 gurias. E por prazer, porque não importa quantas que eu fico ali, né, naquele ambiente, eu não vou suprir aquilo ali. Uhum. Agora, eu caso com uma pessoa que me preenche, que me deixa alegre, que me deixa feliz, eu não Que tá preciso das... crescendo contigo. Exatamente. Eu não preciso das... Essa é a felicidade. Exatamente. Agora, você vai estar feliz o tempo todo? Óbvio que não, né? Mas a felicidade tá ali. Muito melhor do que o prazer de você acordar o outro dia e tá tá vazio, sozinho. tá sozinho, entendeu? E aí entra outras coisas, porque você se torna aquilo que você adora. Né? Então eu entro naquela parte assim que Deus, ele é tão bom com nós que ele manda a gente adorar ele, né? Pra gente se tornar pessoas melhores. Exatamente. Então assim, antes eu tava me tornando o que eu adorava, né? Que era as coisas do mundo. Então eu comecei a entender isso daí. E que nem tu falou sobre a batalha, né? Quando a gente se torna cristão. E parece que tudo intensifica, né? Tipo, os primeiros passos, assim, parece que tudo fica mais difícil. A gente se sente muitas vezes indigno. Mas é que eu sempre penso e eu sempre digo, né? Antes, Satanás tinha total poder sobre as nossas vidas. E quando ele vê que ele tá perdendo, ele vai fazer de Ele vai fazer de tudo pra que você desista, pra que você pare, pra que você veja... Poxa, eu tô sozinho, poxa, Deus não me ama, poxa, eu sou indigno, eu sou um pecador, eu não mereço Começa esse na amor, acusação, né? eu não mereço estar aqui numa igreja, eu não mereço ser amado, não mereço ser
remido por todos os meus pecados. E aí começa a acusação, né? E o ambiente que tu frequentava começa também a se voltar contra você, né? Tipo, agora o cara virou crente, Chacota, agora, né? agora ficou chatão e tal. Uhum. E daí o cara tem que explicar, eu gosto de explicar, cara, vamos conversar, vamos trocar uma ideia pra te entender o meu posicionamento, o meu lado, a minha visão. Por que E tu que eu vai me mudei? entender exatamente por que eu mudei. Depois a gente vai entrar, né, nas vantagens de ter mudado, né, no quão bom foi ter mudado no meu meio empresarial também, né. Mas assim, essa chacota aí que acontece, né, e que nem tu falou, é uma batalha todo dia. O Brian, ele é um amigão meu, provavelmente ele vai assistir, ele falou uma vez, cara, eu afoguei aquele antigo eu, porém ele sabe nadar. Né? Então, todo dia a gente tem que estar afogando o nosso eu, né? O nosso antigo eu. A gente tem que entender isso. E Jesus fala que pegue sua cruz, né? Pegue a sua cruz e siga-me. Entendeu? Então, ele deixa a nossa cruz mais leve, óbvio, porém a gente tem que carregar a nossa cruz. Da mesma maneira que ele te aceita, da maneira que tu é, ele te transforma. Né? Então... eu vi isso acontecendo ali comigo, com a minha esposa, mas falando pro pessoal aí que tá assistindo, o quão maduro a gente fica depois da gente entender que tem que ter o meio espiritual também, que tem que ter um alinhamento espiritual com a essência em Jesus, sabe? E daí eu comecei a procurar, cara, por que eu tô aqui? Sabe? O que Deus é pra mim? Eu comecei a fazer pergunta. A gente vira uma criança, né? Os porquês. Os porquês, exatamente. Por que aquilo. Exatamente. Né? E a melhor coisa, porque Deus, ele responde. Exatamente. E daí, como ele é teu pai, né? Ele vai te responder. Coitado de Deus. Coitado de Deus nessas horas. E eu sempre tô ali no porquê. Porque é assim, porque não pode. E daí, eu gosto muito de olhar podcast, de seguir o pessoal ali e tal, né? De ouvir podcast, e daí o cara começou a falar. Pra mim, essa é a parte do meu entendimento de Deus, sabe? O que Deus representa, o que ele é e o que ele fez por nós. Né? E daí até o Jacob Petri, eu recomendo o pessoal seguir ele. É um cara muito fera, um cara que sabe muito de Bíblia ali. E tem uma percepção de mundo muito diferente, muito profunda, sabe? Tanto é que os vídeos que ele posta no Instagram não é Reels de 30 segundos, é 5 minutos falando ali, sabe? É bem bacana. E daí ele fala que, tipo, ele faz a pergunta, né? O que Deus é pra ti, né? E daí o cara fica falando. E eu pensei comigo, né? Pô, o que Deus é pra mim, cara? Isso depois de batizado, porque tu vai lá, vai se batizar, só que a gente nunca tá pronto, né? Não existe essa história de pronto, você vai se aperfeiçoando. Exatamente. Tanto é que às vezes eu fico até, é ruim eu falar isso, eu pensar assim, pensar assim, cara, eu não vou falar isso porque senão vai dar vergonha, senão eu vou falar besteira, porque senão... né? A questão do batismo, eu sempre dou o meu testemunho, porque eu achei que eu tava, assim, preparado. Não, vou me preparar, eu vou me batizar, porque agora sim, agora eu parei de beber, parei de ir em festa, e agora eu Quem tá assistindo, escuta. Agora eu tô alinhado pra me batizar, né? Porque eu tava orando e buscando, não, é agora, né? Aquilo fervia dentro de mim. E aí, só que daí eu conversava com as pessoas, não, Ali, não faz isso. Por quê? Porque daí tu vai poder ir com nós em tal lugar, tu vai poder continuar nas festas conosco, assim, e tal. Ele falou, mas eu quero esse Jesus, né? Eu quero preencher esse vazio dentro de mim, eu quero isso. E aí mas eu vou me batizar mesmo assim. Né? Mas o que acontece é que nem eu estava falando, eu estava tentando me preparar para o batismo. Só que aí Deus ele me mostrou que não é pela nossa força, não é pela nossa vontade. Exato. Por quê? Porque eu me batizei achando que agora eu tava ok. Mas na primeira semana eu já caí. Fui fazer festa em outro lugar. Já caiu. E fiz coisas absurdas que eu nunca tinha feito antes do batismo. É. E aí ali Deus, então, ele foi trabalhando na minha vida para dizer o quê? Diminui a tua força, diminui a tua vontade. Deixa eu agir. E deixa eu agir. Porque é eu que vou te transformar. Porque Exato. senão vai fazer as coisas pelas tuas forças, daí o meu direcionamento é aqui, mas daí tu tá andando aqui. Tu tá tirando toda a glória de Deus ali nesse Exatamente. momento, né? Querer E fazer com as tuas eu forças. consigo, né? E é o que Exatamente. nós estávamos comentando, né? Agora ali, a questão é que tu nunca vai estar preparado para o batismo. Exato. É algo tão extraordinário de Deus que a gente nunca vai se preparar. Então, o que a gente tem que ter é ter sede por Cristo.
Exato. E se tá sentindo no coração, se batiza. Por mais errado que tu esteja. Porque aí é o Espírito Santo que vai entrar, vai guiar e vai começar a mudar a vida. Exato. Eu errei depois do batismo, mas depois eu aprendi. Porque o Espírito Santo ele foi me dando o direcionamento para mudar. Pedir perdão para Deus e Deus foi me moldando de novo, né? Então é isso, a gente nunca vai estar preparado para o batismo. A gente é igual, tipo, eu escutei isso, porque a gente faz o GC lá e tal, né? E a gurizada é massa de conversar ali. E eu escutei isso do pessoal do GC lá. E daí ele falou assim que o nosso Deus, ele não coloca super bonde na rachadura ali, do vaso. Ele pega e quebra o vaso e faz e de começa de novo. Entendeu? Então a gente tem que entender que isso que acontece. E esse quebrar né? dói, né? Às vezes. Esse quebrar dói, vai doer, e toda vez que você cair, ele vai ter que quebrantar e vai começar de novo. Vai ter que quebrantar e vai começar de novo. E isso é maravilhoso, porque tu sente que você é uma pessoa nova, você se renovou, entendeu? E graças a Jesus Cristo, a gente consegue ter tanto esse acesso e tanto esse perdão, né? Porque como a gente é muito falho, a gente erra muito, a gente entende que precisa, é necessário, né? A gente tá tendo esse perdão. Imagine quantas vezes a gente cai e às vezes peca sem saber assim por diante. Por isso que tem que estar ali buscando sempre, que nem eu falo, seguir o exemplo de Jesus, sabe? O Jesus, para mim, é o maior exemplo, né? E tem que ser para a nação. Imagine se todos levassem assim isso daí, né? Tipo assim, eu digo assim, às vezes tu não percebe que você tá pecando, mas você sabe direcionar aquilo ali, né? Você sabe, tipo, não, aqui não tô fazendo coisa errada, né? E o Espírito Santo é aí que tu entende aonde tá o Espírito Santo. Porque ele te constrange. O que acontece? Daí o pessoal pergunta, pô, Perato, mas como tu sabe que é o Espírito Santo e tal? Cara, é simples. Por exemplo, agora, eu dou esse exemplo sempre, tá? Por exemplo, agora, se eu dar um tapa no alho agora, algo em mim vai falar que eu tô errado. E esse é o Espírito Santo. Claro. Entendeu? É simples, Porque pra alma tanto faz. Exato. Agora o Espírito Santo, ele vai falar, pô, cara, mesmo eu sendo uma pessoa ruim, né? O Espírito Santo vai falar assim, pô, rachou. Eu tenho outro exemplo também que vem muito ao encontro desse. Que quando eu aprendi, tipo assim, mudou uma chave na minha vida também. A questão é que muitas vezes a gente escuta o Espírito Santo e a gente não dá... Mas a gente acha que não é o Espírito Santo, a gente acha que é de nós. Vamos dizer assim, tu tá passando pela rua, tu vê alguém necessitando de... Vamos dizer, num frio necessitando de um casaco, tu tá com um casaco. Aí te vem aquela vontade, mas eu vou ajudar aquela pessoa, vou dar o meu casaco pra ela. Aí tu acha assim, mas eu não vou dar. Aí tu fica dando ouvido a outra voz. Exatamente. Mas a carne, ela nunca vai querer dar aquilo que é teu pra outra pessoa. Exato. Então quem quer dar é o Espírito Santo. E outra, é ele que tá incomodando. Essa essência do Espírito Santo é tudo que é de bom. Tudo que é de bom, entendeu? Santo. Exatamente. É os frutos, exatamente. Então, a essência em Jesus que eu falo é esse tudo de bom. E quanto mais a gente diminuir a carne, mais vai destacar o tudo que é de bom, né? E a gente começa a entender isso daí. Cara, e isso faz com que a gente não tenha desculpinha de pensar assim, não, ninguém me avisou, sabe? Sempre tem alguém. E assim, pode ver que tudo que a gente sabe que é certo, que é errado, já foi construído e a gente sabe desde certa idade, não sei falar qual idade, mas de certa idade a gente sabe o que é certo e o que é errado. Né? Então, depois que tu toma algumas atitudes ali, depois que tu toma algumas decisões, vamos dizer assim, depois que tu toma essas decisões, é por culpa tua, sabe? É algo que às vezes a gente começa a colocar a culpa em Deus, a culpa em outras pessoas, a culpa em todo mundo, só que a decisão foi tua. E às vezes tu sabe que tá fazendo errado aquilo ali, sabe? Então... esse adentro aí que o Espírito Santo ele tá sempre direcionando. Tanto é que a palavra diz que a palavra, né, é luz para os seus pés, é luz para o seu caminho, para te pisar. Então, se você seguir a palavra, né, vai iluminar o teu caminho. E a gente a gente sabe na prática como é, né? Porque a gente vive isso é bacana. Tanto é que a gente tem que falar pra pessoa e talvez até mostrar e de alguma maneira provar pra pessoa que, cara, isso acontece, real. E seguindo a palavra, seguindo esse caminho, qual que é o final desse caminho? Aonde que você vai se encontrar? Em Jesus. Entendeu? A palavra te direciona pra Jesus. Tudo que acontece em torno daquilo ali é pra te entender que Jesus é o Salvador. Né? E nós então, que temos uma morada eterna, né? Exatamente.
Então, esse que é o bacana de seguir isso, né? Mas voltando pra onde eu parei, agora eu me esqueci. A gente parou... Ih, tem tanta coisa. A gente falou bastante coisa ali do Espírito Santo Da e questão tal. ali, tu tava conversando na questão da tua conversão, da tua esposa, e o Espírito Santo começou a ter constrangido os ambientes Isso. que você tava. E aí é nessa E aí linha. é nessa linha. E, cara, daí eu comecei a frequentar de verdade. E daí eu me batizei, né? Tanto é que eu não falei que eu tinha me batizado. Daí agora deu 1 ano e tal. Depois que eu me batizei, aí eu conheci o ambiente que eu tinha que estar. Porque existe uma diferença... Isso eu aprendi esses dias, tá? Não vou falar, o cara sabe, não. Mas eu aprendi esses dias e tocou, linkou com o meu testemunho, com a minha vida. Que... a devoção em igreja, né? Existe a devoção em igreja e devoção individual, né? Tanto é que a gente tem que ter a devoção individual também e tem que ter a devoção em igreja, né? Em comunhão. Corpo, né? Exatamente, em corpo. Porque desse corpo a gente é um átomo, a gente só né? Um membrinho. Exato, um membrinho. Um dedinho. Então, assim, exatamente, só um pedacinho ali do corpo, né? Como diz, né? E daí eu comecei a entender que eu escutei no podcast ali que eles falaram que se você for só aqueles desigrejados, essa é a palavra, desigrejados, que tipo, não, eu não vou na igreja porque a igreja tá em mim e não sei o quê, não deixa de estar certo. Só que se você tiver só esse momento de devoção sozinho, você vai criar um Deus na tua cabeça, né? Um Deus na tua cabeça que é um Deus que tu criou, que não é verdadeiramente o Deus que é único, entendeu? Agora, se tu ficar só na devoção igreja, devoção comunhão, você vai ter uma percepção de Deus dos teus irmãos só. Pautado somente, exatamente. Pautado Só nas naquele ambiente. experiências dos teus irmãos. Então você tem que ter esse equilíbrio, né? De devoção sozinho, né? E de devoção em corpo, em comunhão. E daí eu comecei a entender isso daí também. Mas isso eu aprendi agora, tá? Só que lá eu já fazia, eu já entendi, cara, esse ambiente que eu tenho que frequentar. É aqui que eu tenho que estar, né? Não é na balada, não é... E assim, não que tu não tenha que evangelizar nesses lugares, só que não adianta, se tu não tá preparado, você vai cair, né? Porque a carne é muito fraca. Então a carne, ela... É que é território de inimigo. Exato, né? território de inimigo. Então tu vai se colocar... eu sou um recém-convertido, vou lá querer converter outros. Não Não existe vai pra isso. guerra Nossa, sem super-herói. armadura, Sem né? armadura, sem ter experiência de atirar, Claro. por Não exemplo. adianta. Exatamente. E daí eu entendi, cara, e eu sempre, tipo, não, vamos na frente da balada, porque foi de lá que eu saí, a gente vai, sabe? Eu falava isso no GC, só que como o pessoal é mais experiente, eles entenderam a minha ideia, porém sabem que A não tua era o momento. euforia. Exatamente. Sabe aquele primeiro amor, aquela coisa... De querer fazer a obra, tipo assim, Fazer, meu Deus, fazer. o que eu tô vivendo, eu quero que outras pessoas vivam, Exato. né? Essa coisa boa, né? Bota o meu óculos, né? Vê o que eu Isso. tô vendo, sabe? Se desse pra fazer Se desse isso. pra fazer isso. É. E infelizmente, ou Mas felizmente... digamos, se uma pessoa, você estivesse na balada e uma pessoa chegasse do nada e falasse de Jesus pra você, será que tu teria ouvido? Muitas vezes a gente... Hoje? Não, o Peralta de... Aí é tempo, difícil, porque né? eu não sei. Mas se fosse o Peralta de hoje, é óbvio, né? Sim. Se eu tivesse na balada ali e tal, viesse alguém, eu ia escutar, eu ia pedir oração. Ou talvez até o Peralta antigo ia falar, não, ora por mim que Eu sempre vou- Ou digo, por a educação, né? Exato, entendeu? E Pela eu sempre educação. digo, a Tice de antigamente não ouviria. Não. Porque a gente, quando a gente, é massa isso daí, ter essa visão, quando a gente tá afastado do Espírito Santo, quando a gente tá afastado da palavra, afastado de tudo isso que te leva a ser uma pessoa preenchida, porque esse vazio que a gente sente é só Jesus que preenche, É verdade. né? A gente se torna pessoas frias. E pessoas frias, talvez aquele sorrisinho falso, mas tu sabe que no fundo tu é frio, tu É não se vazio. importa com nada, é vazio, entendeu? Então talvez por isso que a gente não aceitaria aquilo ali, né? Por isso que talvez o cristão nesse meio, quando ele vai querer evangelizar, quando ele vai querer colocar em pauta, orar por uma pessoa ou algo assim, ele é tão, por exemplo, ele é tão... Ele vai acabar se frustrando, né? Exato. Na verdade, Porque ele ali não vai ser o ambiente, né, pra isso. Tu tem Exatamente, que ele é preparar o abortado daquele ambiente, entendeu? Porque não linka com aquilo, Não. infelizmente. Então, por isso que tem que ser a sementinha, sabe? Isso. E eu vejo todas as atitudes que a gente tomar, que seja
levar o nome de Jesus, né? Que é o único objetivo, é o único propósito, seria plantar essa sementinha, né? E daí a gente entende que tem que plantar sementinha, porém tem um momento certo. Exatamente. Né? Aí eu, voltando ali, eu comecei a frequentar a igreja seguido. Aí eu fui, aí começou, né? Aí eu ia lá na casa da minha mãe, né? Falava, cara, vocês têm que ir na igreja, vocês têm que ver o que eu tô vendo e tal. Porque eu acho que começa na família. Na verdade, Deus se estabelece na família. Tanto é que hoje em Se torna dia... luz, né? Dentro Exatamente, da tanto é que hoje em dia a nossa comunidade leva pra destruição da família, né? Pro afeminar o homem, pro homem se enfraquecer, pra que não tenha construção dessa Vários família. princípios, né? Exatamente. E Inverte Deus, os ele papéis. se constitui na família. Então a gente tem que entender isso, que você tem que ter um tempo de mesa com a sua esposa, com seus filhos, E existe com a uma tua hierarquia, mãe. né? Existe uma hierarquia que a gente Deus, tem que... homem e mulher. Exato. Então, E então depois que a gente tem esse entendimento, a gente não se perde no caminho. Daí que nem o Ali tava falando ali, que eu até tinha me esquecido, que eu ia colocar, que tu se batizou numa semana e na outra tu já avacalhou ali e tal, caiu, né? E é isso que o mundo nos dá. Deus, ele te coloca, ele tem um propósito. Esse já foi uma pregação do pastor, né? E eu guardei isso daí. Ele te coloca no caminho, ele te mostra o propósito que ele quer, ele te mostra o que ele quer te entregar, só que as propostas, a gente fica aceitando, a gente troca o propósito pela proposta, né? Exatamente. E quando a gente troca o propósito pela proposta, bicho, aí tu trocou por algo muito raso, né? E a gente costuma trocar por algo muito raso, né? Infelizmente. Então, toda vez eu fico pensando, esse é a proposta ou é o propósito? Essa proposta ou é o propósito, sabe? Faz Porque muito o propósito nem sempre é o que a gente quer, né? É. Eu e quero nem é o isso. caminho mais fácil. E nem é o caminho mais fácil, nem vai ser ontem, nem vai ser hoje. E que nem eu tinha falado, tipo, Deus, ele age no teu limite, né? Quando tu acha que, tipo, já era, ele vai lá e te coloca... Te dá um gás a mais. Exatamente, te dá um gás a mais. Então, às vezes, a gente fica trocando essa proposta, né? Esse propósito pela proposta. Então, eu começo a entender isso todo dia, sabe? Eu penso assim, essa é a proposta, ou esse é o propósito, ou essa é a proposta. E isso é muito bacana se a gente olhar, né? Porque qual que é o meu propósito? Depois que a gente entende, aí linka outra coisa, porque isso que a gente está conversando aqui é uma conversa muito profunda. Talvez nem todo mundo vai entender que tem algo que a gente tem que se conhecer, né? Para que a gente transborde. O copo tem que estar cheio para que ele transborde. Então, assim, no momento que eu sei qual é a minha essência e aonde eu tenho que buscar qual é a fonte que eu tenho que buscar, aí tudo muda, entendeu? Aí se as pessoas tivessem esse entendimento, né, É que nem Jesus, ele disse pra samaritana, né? No momento que você beber da água viva, você Nunca não mais terá sentir mais sede. Exatamente. Porque é uma fonte inesgotável. Isso né? aí. Então, cara, depois que tu entende isso, só vai, né? Essa essência de se conhecer, né? Depois que tu se conhece, tu começa a conhecer os teus limites. Tu começa a conhecer os pecados que tu faz e assim por diante, né? E daí tu começa a transbordar na vida das pessoas. Isso que eu tava fazendo, isso que na verdade eu tento fazer ainda com a minha família, sabe? Minha família, eu digo a minha mãe, meus irmãos, ali meu padrasto, né? Que é levar a palavra lá pra dentro da casa deles, né? Que é levar, mostrar, tanto é que eu levo meus irmãos, né? Por isso que é a atitude que a gente toma. É levar meus irmãos junto comigo na igreja, sabe? Mesmo minha mãe e meu pai não indo ali, não frequentando direto ali, eu tô tentando plantar aquela sementinha. Claro. E esse é o... E a nossa maior pregação é o nosso próprio testemunho. Exatamente. Somos carta né? aberta, né? Carta aberta, né? A transformação que Jesus faz. Né? Eu te conheci da época da escola, também me conheci. Nós era totalmente diferente. Totalmente. E hoje a gente conversa, a gente vê Cristo. Exatamente, Cristo ver o no meio da brilho, conversa ver... É um semblante diferente, é uma conversa diferente, né? A gente ficou um exatamente. tempo sem se falar, mas daí quando a gente voltou a se falar por conta do trabalho e tudo mais, que não fechava os horários. Exato. Cara, era outra ideia, era outro pensamento, e a gente ia fluindo a conversa, ia encaixando a conversa, né? É totalmente diferente das conversas que a gente tinha no passado, né? Exatamente. E essa ideia que a gente troca é uma ideia madura. Pode ver, cara. Porque tu troca experiências, né? Eu não sou muito, tipo, de julgar, sabe? E é algo que às vezes é automático, o julgamento na nossa cabeça. Mas tu entende que, às vezes tu tá conversando com uma pessoa
e ela tem uma imaturidade, sabe? E daí tu fica, nossa, cara, que imaturidade dessa pessoa, por que que ela não entendeu isso ainda, sabe? Ela tem, sei lá, 30, 40 anos e não entendeu. Às vezes pode ser até nosso pai, nossa mãe, nosso tio, nosso vô, né? E infelizmente, e daí uma coisa que eu aprendi também num culto lá e tal, é que maturidade espiritual não tem a ver com tempo, né, com frequência na igreja, mas sim com tempo de obediência. Exatamente, mas sim com tempo de obediência. Me deu um clique. Quanto mais obedecer, mais maduro eu fico, né? Daí que entra esse nosso papo maduro, entendeu? Então isso que é bacana, né? É Tice, né? Teu nome? É Tice. Eu tava com medo de errar, tá? Mas já sei uma vez, Tassi, já saiu. Eu ia falar Tassi, entendeu? Não, eu vou confirmar. Que nem a Tice também, porque assim, tem que linkar. Eu e minha esposa tem que linkar, mas o que acontece? É o mesmo caminho, é o mesmo propósito, né? E daí o cara começa a entrar naquela papo de maturidade. Tanto é que provavelmente o Ali e a Tice sentam em casa e começam a trocar uma ideia boa, uma ideia massa, que antigamente não existia. Exatamente. Porque antigamente só falava de festa, só falava da vida das outras pessoas, normalmente. É fofoca. Exatamente. Então, hoje em dia, que nem agora a minha esposa, ela entrou como gerente na barbearia, e a gente entendeu, nossa, cara, a gente tem que trabalhar junto, né? E o que o mundo nos oferece? Não, trabalhar com esposa, não, cara. Tá não louco? Vai dar certo, não vai dar certo, vai brigar, vai só não sei o quê. Separar. Só que daí a gente entende que não é por causa da gente, é por causa da imaturidade, da visão imatura daquelas pessoas. Porque a gente muda toda hora. Tanto é que a gente mudou, né? Exatamente. E por que a gente não pode mudar? Por que a gente não pode adaptar? E relacionamento é adaptação, né? No momento que eu me relaciono com Deus, eu tenho que me adaptar no que Ele manda. No momento que eu me relaciono com uma pessoa, eu tenho que me adaptar também com coisas que ela gosta e que ela não gosta. Exatamente. Então assim, depois que tu entende isso daí, é bacana. E daí eu vejo esse papo imaturo, né? Mas daí voltando ali, né? Quando a gente tava falando de falar com a minha mãe, falar lá com meus irmãos e tal, e levar eles na igreja, ainda eu tô tentando. E todas as pessoas que eu cruzo, que eu falo, eu tento falar de Jesus, né? Que esse é o meu objetivo. Tanto é que uma vez eu fui num churrasco ali dos homens e o cara falou uma parada massa. Cara, pensa comigo, tu não tem uma igreja, né? Não, eu não tenho uma igreja. Eu tenho uma barbearia. Ah, tu tem uma barbearia. Ah, quantas pessoas passam lá por dia? Ah, passam tantas pessoas. Ah, quantas famílias tem essas pessoas? E daí tu vai vendo que se tu pregar a palavra ali no teu negócio, você vai multiplicar muito mais que uma igreja. Muitas vezes, porque aquilo ali é todo dia. É todo dia. Entendeu? E É todo dia. diferentes todo dia. Exatamente. Mas Peralta, pô, é chato e tal. Não, cara, dá pra te falar de uma maneira muito natural. Sim. Entendeu? Não precisa ser chato, não precisa forçar. Se a pessoa não quer conversar aquilo, não quer conversar aquilo, mas eu vou dando palpitinho. Parece que o Espírito Santo, ele arma algum momento pra ti conseguir encaixar uma conversa, conseguir falar. Exato. E pode ver que muitas vezes quando a gente fala de Jesus ou fala de alguma coisa, de um assunto específico, ou às vezes a gente começa a falar de algo que o Senhor mesmo coloca no nosso coração e é aquilo que a pessoa precisa ouvir. E às vezes ela tá passando por um problema que a gente não faz nem ideia e daí a gente acaba falando algo e parece que aquilo acaba aliviando ela. Muitas vezes já aconteceu isso lá na loja, de pessoas chegar e eu simplesmente do nada comecei a falar de uma pregação que aconteceu e a pessoa fala assim, era isso que eu precisava ouvir. E esse é o momento de tu agir, entendeu? E daí o cara começa a entender que, pô, vou servir. É dessa maneira, né? Que a gente serve, que a gente prega. A gente não precisa subir num púlpito pra pregar. É muito legal lá na loja também, né? Mas assim, o meu gatilho com as pessoas é porque eu deixo louvor o dia inteiro. Legal. A primeira coisa, a pessoa, ela abre a porta, ela tá citando um louvor. Aí ela, tu é evangélico? Ah, sou. Vai em qual igreja? E daí começa o assunto. Eu tava desviado. Eu tava isso. Ou não acredito, ou... sempre tem, né? Ou isso. Sempre tem uma conversa que linka, sabe? E aí tu entra na palavra. Outras pessoas falam, eu gosto tanto de vir aqui porque é um ambiente agradável, a gente abre a porta, parece que tá leve, né? Só que muitas vezes foi pagado o preço lá dentro da loja também. Exatamente. Muitas vezes foi joelho no chão, foi choro, foi oração, foi ungir, né? Pra que aquele ambiente ficasse leve. Né? Porque o espiritual, ele age também. Então a gente tem que estar todo dia ali preparando o nosso ambiente. Né? Eu não posso, assim, deixar que o ambiente fique um ambiente pesado. Né? Porque como que eu vou entrar na palavra e a pessoa vai se sentir desconfortável? Porque o ambiente está pesado. Né? Mas com um ambiente leve, se torna mais fácil para ti
entrar na palavra, para te dizer algo, né? Porque tu permite o Espírito Santo te Até, usar. exatamente, até porque o Espírito Santo vai te usar pra Isso. te direcionar aquilo ali. Cara, nem sempre tu vai, vai evangelizar as pessoas, a gente tem que entender isso aí. É a questão do teu discernimento. Exato. Né? Tem um Tu discernimento. discernir ali. Não, esse é o momento, eu tô vendo que ali tá preparado pra mim entrar nessa palavra, né? Pra não Exato. se tornar algo também, que nem tu falou, religioso, chato. Algo extremista. Algo extremista, que tu tá tentando impor, essa é a minha visão e pronto. Não, tu abre um Exatamente. debate ali, né? Tu abre uma conversa, um leque ali, tu vai apresentando Jesus. Né? Exatamente, e a melhor coisa é isso, cara. E daí a gente começou, eu pensei assim, cara, como eu vou... Primeira coisa, eu comecei a ver que... entender, né, que... Como que Jesus liderou, né? Ele liderou pelo exemplo. Então, dessa maneira que eu vou liderar, sabe? E dessa maneira que eu comecei a liderar, a ser o exemplo, né? Que eu comecei a ver que as pessoas estavam, às vezes... Não tô falando, nossa, eu sou um cara, eu sou um Billy Graham da vida ali. Não, não sou. Eu tento fazer o máximo que eu posso, né? Com as condições que eu tenho. Então, ali eu postava nas redes sociais que eu tava ali e tal. E muitas pessoas davam risada. Não, Peralta, não é esse cara, da onde? Não, pode. Daí, tanto é que a gente brincava, né? Lá na barbearia, que eu chegava pros barbeiros assim, cara, prazer, Peralta. Agora tu tá conhecendo o novo Peralta, sabe? Agora é outro Peralta. Então não é o mesmo que você era amigão ali e tal, né? Que saía fazer festa contigo. E daí para as pessoas entenderem que você realmente mudou. Sim. E daí eu comecei a seguir o exemplo, a buscar o exemplo, né? Aí, tanto que isso daí causa isso na minha família, né? O cara ser um bom exemplo, né? Não ser, lá o outro faz isso, faz aquilo. Não, ser um bom exemplo. Lá, o João tá indo na igreja, tá fazendo as coisas certas, tá crescendo e assim por diante. É tão bom a gente ouvir isso, né? Exatamente. Só que pra mim conseguir fazer com que as pessoas falem isso, eu tenho que encher o copo. Eu tenho que transbordar na vida dos outros, né? E daí eu comecei a enxergar isso em comunhão, né? Só que daí tava faltando a minha devoção individual, sabe? E daí agora... um tempo atrás eu comecei a todo dia na minha devoção individual ali orar, meu momento com Deus, sabe, meu momento de falar, me perdoa pelo que eu fiz, meu momento de me ajoelhar, né, de ter aquele constrangimento individual mesmo. Então aí eu comecei a entender que vai além do que a gente imagina, vai além do que a gente acha que é. E é bacana isso, sabe, é bacana isso porque entrando no assunto da barbearia ali, o que mudou, como tu fez a pergunta, né? O que mudou depois que eu aceitei Jesus, depois que eu me batizei, depois que eu virei cristão, depois que eu me converti, o que mudou no meu ambiente de trabalho. Aí entra esse anzol aí que eu puxei, né? Que é do cara lá que falou e tal, não, se tu fala de um, fala pra outro, fala pra família inteira e quando vê tá... né, ajudando um monte de pessoas. Esse é o objetivo, né, que a gente falou, preparar o ambiente, né. Claro. E isso, cara, começa comigo, óbvio, aí vai pra minha esposa, aí eu passo também pros colaboradores, entendeu? Tanto é que isso é bacana, nem todos são cristãos, mas todo mundo entende que, cara, esse é o caminho, sabe? Esse é o caminho. Então, pelo menos... a gente não força nenhuma religiosidade, mas nada, né? Mas a semente tá sendo plantada, entendeu? Não é através de mim que ele vai falar, não, mas, meu chefe lá sabe? Não é através de mim que ele vai falar isso, que o colaborador, as pessoas que trabalham ao meu redor vão falar isso, sabe? Porque é aí que tá. E entra aquele fardo que eu falei lá depois que se batiza, que tu tem que levar, e é esse fardo aí, entendeu? E tem que levar, e esse fardo tu vai ver que ele vai ficando leve, que ele vai ficando, que a gente costuma falar, um estilo de vida, né? A gente começa a levar no estilo de vida e fica tranquilo. É isso aí. Aí a gente começa a ser exemplo pros colaboradores, tanto é que agora o Renan, né, que tu conhece lá, o Renan, ele é um cara, um cara que é sensacional, um cara que só tem a crescer e dá pra ver que Deus tá agindo ali, sabe? Agora ele foi no Legendários lá e tal. Tanto é que eu não fui no Legendários e ele foi, pra te ver, né? Que, você adiantou demais. E daí tem o Vitor ali que trabalhava na barbearia, sabe? O Vitor ali também, ele era cristão, ele trazia aquele ambiente e ficava bacana aquilo ali, sabe? Tanto é que hoje em dia os nossos clientes têm uma grande maioria que é da igreja, né? Que é da igreja. Então isso comunica. Pode ver que todo o ambiente comunica, tudo comunica. Então, o que tu quer comunicar?
né? Qual o público que tu quer atender, quem que você quer ser amigo, tu vai te comunicar através de você. Se eu comunicar uma pessoa, por exemplo, que não tá nem aí pra nada, que é perdidão, eu vou ter aquele círculo de amizade, eu vou frequentar aqueles ambientes, ou eu vou, se eu for empresário, eu vou ter aquele tipo de ambiente. Ah, mas Peralta, tu tá eliminando as outras pessoas. Não tô eliminando. Só que tu tem que ver qual o público-alvo que tu quer comunicar. Né? E daí eu comecei a entender isso. Não, eu tenho que comunicar, eu tenho que comunicar através do exemplo, através do exemplo eu vou comunicar para meus colaboradores, e meus colaboradores vão comunicar para os meus clientes. É isso aí. Entendeu? E tu vai transformando o ambiente. Exato. E assim, eu vou testemunhar e vou honrar a tua vida agora. Porque quando eu recebi o propósito do podcast, tu foi uma das primeiras pessoas que eu contei. Sim, eu lembro. E aí eu falei, cara, não sei, porque eu não sei como faz, não sei o que. E aí tu falou assim pra mim, só vai. E o que tu precisar, eu tô contigo. Top. E eu guardei lembro, aquilo. É verdade. E aí tu falou, Ali, tu precisa de valor? Não, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar pelo propósito, porque daí tu disse assim, tá pronto já. Já aconteceu. É só tu ir. E eu cheguei em casa e falei, amor, o Peralta, ele tá com nós, ele vai ajudar e tal. E aquilo me deu um ânimo, sabe? Então, tipo assim, cara, tu foi a primeira pessoa assim que me deu força pra mim. Então, o ambiente, aquilo que Deus colocou no teu coração, a semente que tu tava plantando frutificou na minha vida. Exatamente. E é isso aí que tu tá falando. Então, Deus, ele E age. ficou aqui. E hoje, Tá aí, estamos aqui. tá aqui, tá palpável. Isso. Por isso que a gente acha, tipo, cara, que é o massa é que as coisas que a gente acha impossível, pra Deus é possível. Só que é no tempo dele. A gente tem que Exatamente. entender que é no tempo dele, sabe? E que legal ouvir isso daí, sabe? Que legal por quê? Porque eu vejo o meu objetivo, cara, podia ter dado errado, né? Podia ter não acontecido. Exatamente. Agora, ia adiantar eu falar, não, mano, da onde? É muito compromisso, é muita coisa, né? Entendeu? Podia dar, sabe? A gente tem a possibilidade. Só que o que ia adiantar o Peralta falar algo pra ti que não ia dar certo? É a mesma coisa uma pessoa falar assim, Peralta, eu vou começar a empreender, eu vou abrir um negócio. Cara, vai, velho. Mas ali outra coisa é que tu tá no meio de uma conversa, e às vezes a gente nem nota quando o Espírito Santo tá nos usando, né? Porque ali o Espírito Santo te usou, Exatamente. mesmo numa conversa, sem saber, mas aquilo entrou no meu coração. E eu pensei assim, não, mas tem alguém que aposta na minha vida. Alguém Então, acredita. alguém acredita. Então, vai ter outras pessoas que vão acreditar também. Então, vamos que vai dar certo. E da maneira que verdade. tu falou ali também, pô, tipo, tu falou o cara lá Ele- pregou pra ti, exatamente. Nunca vi, então, mas nunca tinha viu, ele visto era da ele. Argentina, se não Da me engano. Argentina, Foi acho Aham. que nosso terceiro episódio foi com ele, né? Foi com ele. Eu lembro. E assim, cara, olha que sensacional. E é isso aí, entendeu? Então, tu vai sendo usado. E eu penso assim, cara, eu penso assim. É uma maneira de pensar, porque assim, se tu chegar pra mim, Peralta, eu tô pensando em fazer isso, aquilo. Cara, uma vez eu fiz, aconteceu isso, aquilo, mas eu apoio 100%. Se tu quiser ir, tu vai. Tanto é que quantas vezes eu já quebrei a cara? E isso é o deserto, entendeu? Eu tenho que me preparar. E outra, decisões que eu tomei. Por exemplo, a gente abriu ali a cafeteria, né? E, cara, não deu certo. E vamos lá, fechou, prejuízo, normal e bola pra frente. Agora, se eu não tivesse tentado, eu não teria, não saberia como que era, né? Eu não teria o erro e o acerto. Mesma coisa a barbearia, pô. Barbearia, quando eu comecei numa salinha, até em casa eu cortava, né? Então, assim, uma salinha pequenininha, com outra pessoa do meu lado, a Tamara. Cara, agora, depois eu falo da Tamara. É a Tamara que ela fazia maquiagem das mulheres do meu lado e, tipo, cheio de homem ali do outro lado. E a gente se virava daquele jeito e a barbearia, a El Peralta, começou ali. Entendeu? Então, assim, por quê? Porque alguém acreditou no Peralta. Porque alguém falou assim, mano, porque a minha esposa não me chamaria de mano, mas eu peguei e falei assim, amor, a gente ficava na época, nem era namorado, mas a gente já tava, né, se direcionando pro namoro, amor, pá, eu não tenho dinheiro e tal, e tem essa cadeira aqui, e ela custa R$700, tu não teria pra me emprestar? Ela falou, me emprestou.
sabe? E a gente fala, foi os R$ 700 mais bem investido da vida dela. Porque hoje em dia a gente construiu algo, né? Junto, Sim. óbvio. Mas hoje em dia a gente tem carro, tem casa, tem as barbearias e tá construindo algo, é só o começo. Então foi os 700. E alguém acreditou em mim, foi ela. Exatamente. Entendeu? Ela e as outras pessoas que cortavam o cabelo comigo lá no começo, quando eu errava o cabelo, deixava tudo torto. Então, alguém acreditou. E quem sou eu pra não acreditar em alguém? Né? Quando os meus alunos chegam ali, cara, eu já cortei igual você. Eu já fui igual você. Só que eu tô aqui pra encurtar o teu caminho. Eu tô aqui pra te direcionar. Eu tô aqui pra falar o passo a passo. O que eu passei de ruim, tu não vai passar. Eu não quero deixar a pessoa passar. Sabe? Então, assim, quem sou eu pra não acreditar em ninguém? Quem sou eu pra não acreditar em alguém? Desculpa. Então, a barbearia nasceu dali. E daí a gente começa a entender que é erro e acerto. Erro e acerto. Eu errei muito na barbearia. Pô, quando eu bebi, agora a mudança que teve, né? Quando eu bebi ali, pô, sempre tava de ressaca, atendia os clientes tarde e assim por diante, sabe? Era só coisa ruim. Era só coisa ruim que acontecia e a gente não percebia. A gente achava, pô, normal. E a administração também. Gestão horrível. Tanto é que a gente não crescia, né? Se tu for ver de um tempo ali, pô, beleza, tava investindo, mas é migalhas, né? Tava aqui, ó, patinando. Depois que virou a chave, meu piá, foi, sabe? Alavancou o negócio. Eu comecei a estudar mais, eu comecei a frequentar ambientes que, cara, todo mundo, cara, que eu conheço, assim, eu vejo, tem coisas que Deus dá, tem coisas que não é Deus que dá, né? Mesmo na nossa percepção achando que é boa. Por exemplo, tem casas que Deus... falando em bem material, né? Casas que Deus vai dar, mas tem casas que não é Deus que vai dar, né? Negócios e assim por diante. Mas todas as pessoas, graças a Deus, que eu fui lá, fiz curso, busquei conhecimento, elas eram cristãs, elas buscavam a Deus, elas eram batizadas e sempre falavam de Jesus. Então, assim, a gente percebe que tem um porquê de ter sucesso ali naquela área. Tem um porquê, porque tem um direcionamento, tem uma fidelidade, né? Tanto é que também todos que eu conheço davam um dízimo para a igreja, né? Todos que eu conheço tinham uma família constituída. Todos que eu conheço frequentavam a igreja seguido, pregavam o evangelho. Tem um porquê aí, né? Porquê desse sucesso. Então, assim, eu ia lá buscar e eu entendi. Cara, é esse caminho que eu tenho que seguir. E essas pessoas que eu tenho que estar no ambiente, né? E daí eu comecei a crescer como empresário, né? Aí, que nem tu falou da gestão. Nossa, gestão horrível, cara. Eu não sabia pagar porcentagem pros barbeiros. E assim por diante. Hoje em dia a gente tem um plano de carreira estruturado. Hoje em dia a gente tem ações que buscam abraçar o barbeiro, sabe? Abraçar o colaborador. Claro, tem muita coisa ainda pra gente alinhar. Tem muita coisa ainda pra acontecer. É um aprendizado constante, Exatamente, mas a gente tá numa grande mudança. construção. Então, assim, Jesus, no momento que eu me entreguei ali, no momento que eu comecei a entender, foi mesmo a questão de maturidade e ter um equilíbrio emocional. Porque, querendo ou não, você começa a ter um equilíbrio emocional quando tu tá ali, ó, não, Deus tá comigo, sabe? Eu vou tomar essa atitude, porque tem decisões na vida da gente que a gente tem que tomar, mesmo não querendo, né? Mas é como eu digo assim, é uma amputação, né? Eu falo assim, tem uma ferida. Aí você vai deixando aquela ferida. Vai deixando. E na empresa funciona assim, né? O Ali que é empresário vai entender. Então, tem uma ferida ali. E a gente vai deixando. Aquela ferida vai inflamando. E aquela ferida vai inflamando e ela vai crescendo. Ela vai dar um câncer ali e tal. Vai apodrecendo. E se tu não amputar, você morre. Entendeu? Então eu entendi, eu tive essa maturidade que eu tinha que tomar decisões, porém essas decisões estavam com luz, tinha luz nos meus pés para que eu tomasse decisões que Deus estava do meu lado. Entendeu? Que o Espírito Santo estava me direcionando. E tem pessoas que a gente acha que vai estar do teu lado, mas não vai estar. E tem pessoas que tu acha que não vai estar e vai estar. E assim por diante. Entendeu? Então aí que eu entendi, cara, eu vou seguir no meu propósito, porque a proposta não vale mais que o propósito. Você entendeu? Então eu tive várias propostas ali. Pô, de colocar pessoas dentro da empresa que não... E aí entra a nossa conversa lá do início. É de tu caminhar sabendo que tu tem um direcionamento alguém do teu lado, né? E tu volta lá pro início. Exatamente, é como se tu fosse passear no parquinho de mão dada com teu pai. Exatamente. Entendeu? Então, assim, tem o risco de tu cair da balança, tem o risco, mas teu pai vai lá, vai te juntar, vai te limpar e vai te balançar de novo.
Entendeu? E ali que nem o negócio ali da cafeteria. Ah, não deu certo, mas com certeza aprendizado tu tirou. Claro, viu? Alguma coisa acrescentou na tua vida ali. Exato, nunca Né? é. Todo Não foi um erro total. Não, Né? nunca é 100% perdido. Não foi 100%. Esses dias minha esposa me mandou uma frase bem bacana e eu marquei comigo. Eu até posto no Instagram ela, você erra 100% dos tiros que você não dá. Então, assim, eu erro 100% das minhas tentativas que eu não tento. Das minhas imaginações, e se eu fizesse um podcast, e sem agir, entendeu? As coisas não iriam acontecer. Agora, pode dar errado? Pode, mas, mano, eu vejo assim, a vida, ela é uma viagem aqui, que a gente tá aqui, né, buscando sempre o adorador, sempre buscando a Deus, porque pra gente se transformar em pessoas melhores, né, buscando aí a salvação todo dia. Mas eu vejo a vida assim que ela é passageira, tanto é que o mais importante que a gente tem é o agora, né? E o agora pra mim é tudo, né? E o que é tudo pra mim é Deus. Então assim, se eu tô vivendo nesse agora, nesse momento, Deus tá aqui, né? Então ele é o agora, ele tá no agora, ele é tudo que a gente tem. Porque o amanhã pertence a Deus, exatamente. E tu não sabe, então tu não sabe se ele vai estar aqui, né? Exato. Então eu penso assim, pô, quanto tempo eu vou viver se eu não morrer antes? Exatamente. 80 anos. Aí eu vou ficar, não vou fazer porque o Ali falou que não ia dar bom. Eu não vou casar porque fulano não casou e disse que não é bom casar. Eu não vou fazer filho porque fulano tem filho e falou que é ruim ter filho. Pô, a gente fica vivendo a vida de outras pessoas, sabe? Ou, por exemplo, assim, não vou me converter porque ainda sou novo. Vou deixar pra me converter quando estiver lá. Deixa eu aproveitar primeiro minha vida, mas e se Deus te recolher? Deus, né? Ou tu vai subir. Na verdade, essa parada aí, ela é meio... Eu vejo assim, eu tô seguindo ali o Luciano Subirá e tal, né? E ele é um cara, tipo, é sensacional a maneira que ele prega, né? Sério. Exatamente. Ele vai estar aqui, né? Vai estar. Dia 4. Dia 4. E daí, cara, assim, ele fala sobre o suicídio, né? A gente se suicida muitas vezes por ter essas decisões. Então, vamos lá, Deus, ele te deu a oportunidade de viver. Ele fala isso sobre cuidado do corpo, né? Mas se tu for botar em vários âmbitos, tem isso, né? Várias coisas. E daí ele fala sobre ele estar se suicidando por não cuidar do corpo dele. Então, ele estava encurtando o propósito que Deus tinha pra ele pelo fato dele não cuidar do corpo dele. Então, às vezes a gente aborta aquela missão, né, aquele propósito que Deus te deu por tomar decisões erradas, por se suicidar, né, que nem tu falou. E se tu ir antes, né? E se tu se suicidar? E se eu não cuidar do meu corpo? Como é que eu vou viver o que Deus tem pra mim? Né? E se eu não me converter antes, como é que eu vou viver o que Deus tem pra mim? Né? E se eu não buscar a salvação, como é que eu vou, sabe? Então assim, a gente fica esperando o amanhã, que transforma isso em ansiedade. Não vou dizer que eu não sou uma pessoa ansiosa, porque a gente tem que saber lidar com isso, né? Mas transforma isso em ansiedade porque a gente fica pensando no amanhã, ou fica muito preso no passado, que transforma isso em depressão, em tristeza, em coisas ruins. Por isso que eu falo que, tipo, Deus, ele tá no agora, sabe? Então essa é a linha que a gente tem que entender. Eu estou me suicidando. Teve uma pregação... Cara, eu tinha tanta coisa anotada aqui, mas a conversa foi tão boa que saiu igual, da mesma maneira, né, que eu tinha anotado, saiu aqui. Teve uma pregação ali que a pastora Alana fez, que ela falou que todo dia a gente escolhe a vida ou a morte. Entendeu? Desde que eu escolho tomar um refri ou escolho tomar uma água. Desde que eu escolho, por exemplo... cuidar do meu coração, fazer um cardio, ou ficar dormindo até mais tarde, né? Que, querendo ou não, é a vida ou a morte. Sempre tu tá escolhendo a vida ou a morte, a vida ou a morte, sabe? E assim, na palavra diz que Deus quer que tu viva, não que tu morra por Ele, que tu viva por Ele. Só que como que tu vai viver por Ele se tu não toma as decisões que era pra te tomar? Que tu não segue o Espírito Santo, entra, né? Que a gente tava falando, né? Então, eu vejo muito assim, sabe? Cara, eu não posso me suicidar, porque Deus tem algo muito maior pra mim, sabe? E ali, eu entendi muito essa questão do suicidar, porque a questão das escolhas também, porque isso encurta o nosso tempo e encurta os propósitos de Deus. Exato. Né?
Porque daí daqui a pouco a nossa perspectiva de vida, vamos dizer, tá em 70 anos ou 60 anos. Pela forma com que a gente tá vivendo. Porque as escolhas que a gente Mas tá aí Deus tinha um propósito com nós lá com 80 anos. como Abraão, por exemplo. É verdade. Mas daí a gente não vai chegar nos 80. Por quê? Porque a gente não tá se cuidando. Exatamente. É exatamente isso. Abraão ali não tava desacreditado que ele não ia ter filho e tudo mais. E, eu tô muito velho, minha esposa tá muito velha. E foi lá, Deus, tá aqui. Entendeu? Então, assim, imagine se Abraão tivesse abortado isso antes. Tivesse suicidado antes. Não digo na maneira de se matar, mas ter feito escolhas diferentes, né? De que não fosse pela fé ali que ele tinha. Então, a gente tem que viver assim, sabe? Pela fé, entendendo e escolhendo a vida. E o que é a vida? Jesus, eu sou, né? A verdade e a vida. Então, a gente tem que entender, cara, que ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu falo pros meus amigos, pras pessoas que estão ao meu redor, cara, o que a gente busca hoje em dia? Uma verdade, um caminho e viver. Isso aí. E tudo isso tá em Jesus. Tá em Jesus. Entendeu? Então, assim, cara, às vezes a gente fica buscando coisas aleatórias. Tanto é que, voltando pro assunto empresa, eu tava, tipo, buscando algo que não... Que era só eu virar a chave ali, né? Que era só eu virar a chave, botar o meu foco em Jesus, que as outras coisas iriam acrescentar, né? E ele fala que as coisas acrescentarão, e realmente acrescenta, né? E daí, voltando ao assunto sobre ser exemplo e tudo mais com a equipe, cara, e daí eu comecei a entrar nesses ambientes onde as pessoas tinham sucesso. E eu digo assim, não só sucesso financeiro. Sabe quando tu conversa com uma pessoa que é feliz, que ela tem sucesso que tu vê que ela tem sucesso, mas não é só financeiro? Uhum. Que o sucesso Tem algo a grudou mais. nela, Uhum. exatamente. Que aquela... Nossa, velho, esse cara é muito feliz. Esse cara tem algo Tem pra alguma transbordar. coisa. Exatamente. Aí tu vai ver, pô, o que esse cara tem? Pô, primeiro, pá, ele é batizado. Segundo, pô, tem uma família. Terceiro, ele é casado. E assim vai indo, sabe? Daí tu vai, cara, é isso, né? E assim, tá na nossa cara. Só que a gente vai, ao invés do propósito, a gente escolhe a proposta. E daí eu peguei e chamei, agora depois frequentando esses ambientes e tal, eu peguei e chamei a minha esposa pra trabalhar comigo, né? E daí ela já trabalhava comigo, me ajudava em várias partes, só que agora ela entendeu que barbearia não é só cortar cabelo, né? Barbearia tem uma gestão de clientes, tu tem que mandar mensagem pro cliente avisando o horário, você tem que fechar caixa, abrir caixa, fazer uma gestão, fazer o DRE, tu tem que contratar barbeiro, tu tem que treinar barbeiro, então cara, aprofunda muito, Sim. né? Vai Então, além num quarto. eu precisava dela ali, né? E daí eu fui lá no curso, tal, e eles falaram lá que, tinha que procurar uma gerente e tal. E essa gerente estava do meu lado. E pra te ver que massa que, se tu for ver, né, que tudo é pra ele, tudo vem dele, né? E eu e a Isabelle, que a gente se conheceu, hoje em dia a gente é sócio, tanto na vida quanto profissional, né? Hoje em dia a gente vive junto, é uma só carne. Sim. Se tu vai ver, tipo, os gostos é bem parecido, os ambientes são os mesmos, as amizades são as mesmas, então a gente se transforma numa só carne. Só que lá atrás, pra te ter uma ideia, a Isabelle trabalhou comigo no mercado, entendeu? Eu era empacotador e ela era caixa. Então, assim, quem sou eu ali pra nascer em tal lugar, pra trabalhar em tal mercado e pra começar? A Isabelle é lá de Santana do Livramento. Ela veio pra cá e tal, e pô, encontrou o Peralta e tal. Tá louco, cara. Então isso aí Não tem Deus no meio, né? exato. Então não tem como, tipo, falar assim, não, Deus, ele é a minha vida, ele é tudo que eu tenho, realmente, sabe? Então a gente começa a entender isso daí. Se tu for ver, se tu for buscar o teu passado, talvez a gente nem existiria, né? Por decisões, por escolhas de propostas das pessoas lá atrás. Dos nossos né? pais. Exatamente, dos nossos pais, dos nossos avós. Então, assim, cara, que legal que é isso daí. Hoje em dia, eu vejo que, mesmo na primeira percepção, eu não entendendo que foi Deus que colocou ela na minha vida, hoje eu entendo. Hoje tu entende. Cara, isso aí. é ela que, sabe, a gente se escolheu. Na verdade, não é Deus que escolhe a pessoa. Eu vejo assim, né? Eu não sei se vocês têm outra visão, mas eu não vejo que é Deus que escolhe. Ele vai colocar no caminho, é óbvio. Ele vai fazer aquilo acontecer, né? Só que e se tu não escolher aquela pessoa? E se tu fala, não, tal, escolher outra? Pô, entendeu? Então a gente tem que se adaptar e entender, não é essa pessoa.
É essa que eu quero no meu caminho, é essa que eu quero que vai junto comigo, é essa que eu quero ter filho, é essa que eu quero casar. Então, assim, isso eu ouvi o Cláudio Duarte falando, o pastor, né? Não sei se ele fala que não é Deus, mas Deus, ele faz o caminho acontecer, porém a gente escolhe, né, aquela pessoa. A gente escolhe, não ficar brabo, talvez, com alguma atitude. Escolhe amar ela. Escolhe amar, exatamente, escolhe amar, escolhe estar junto. Então, voltando ali pro trabalho, hoje em dia a gente tá tudo em uma só carne, né? E claro, tem muita coisa ainda pra acontecer, assim, tipo, eu tenho muito projeto e eu entendo que eu não posso me suicidar, entendeu? Porque, tipo, Deus, ele já me mostrou. Sabe quando você sonha? Na minha percepção, na minha visão, Deus, ele tá te mostrando, ó, eu tenho isso pra ti. Eu tenho isso pra ti. Só que ele não fala o que tu vai passar pra chegar ali. Ah, sim. Exatamente. Porque senão tu vai se frustrar. Senão tu vai, Ou de repente o caminho ele é estreito e tu vai olhar assim, não, mas Não, eu não não vou conseguir isso. Vou e nem acaba ficando. Então, ele te mostra, ó, eu quero te colocar aqui. E ponto. Entendeu? Agora então, assim, Agora, exatamente. como ele não... Como ele não fala. Porém, ele te dá as Imagina ferramentas. se ele falasse pra Davi tudo que ele ia passar. Exato, entendeu? Davi não tinha nem saído lá no meio das ovelhas. Porque Exatamente. a questão, muitas vezes, que a gente tem a revelação que Deus quer pra nós, só que tem, muitas vezes, a gente acaba, assim, esperando aquilo acontecer. Mas falta a atitude, né? Tu tem o propósito, tem a revelação, mas tu tem que correr também atrás da revelação. Exatamente. Isso né? que eu não digo. posso ficar que nem, né? Recebi o projeto do podcast, foi uma revelação do Senhor. Eu não... ninguém vai vir correr atrás de mim Vai cair do céu. sabendo... Eu fiquei sabendo que Fiquei tu queria sabendo... fazer podcast. Seria... Pode que acontecer. Se Deus quer, ele faz. Ele faz, exatamente. Mas Deus, ele dá o direcionamento. Agora vai lá, filho, corre. Exato. Corre que eu vou te amparar, eu vou te dar estratégia. Até porque quando é tudo ganho, a gente não valoriza. Exatamente. Entendeu? Então ele vai... É a mesma coisa do deserto. Ele vai te preparar pra aquilo lá. Porque quando eu recebi a revelação, o que eu fiz? Cara, eu fui orar, eu fui jejuar, sabe? Levantei de madrugada, foi 21 dias de jejum ali pra saber o que Deus queria pra minha vida, qual que era o propósito e tudo. E aí Deus foi me revelando, podcast, traz o nome, né? O porquê do véu rasgado, né? Porque não há mais separação. Né? Antes era o que? Era um sacerdote que dava o direcionamento. Hoje não tem, hoje nós temos livre acesso ao Senhor, nós temos livre acesso a Jesus. Então é tudo assim, é questão de tu ter também a atitude pautada no Espírito Santo e em Jesus, né? Tu não pode ter uma atitude que foge dos princípios do Senhor. Isso, exato, exatamente. É tomar a decisão em cima disso, baseada. Até porque tu pode até tomar a decisão, mas vai se ferrar, porque não era aquilo, entendeu? Não era aquilo. Ou talvez você confunde o propósito com a proposta. Né? E acaba aceitando a proposta e acaba quebrando a cara. E depois vai ter que voltar. E aí bota a culpa em Deus. Exatamente, e bota a culpa em Deus. Eu sempre brinco com Deus e falo, Senhor, se não for pra ser, o Senhor vai botar tudo que impeça. É tipo que nem tem um videozinho que eu acho que é do Doutor Ferdinando. Eu sei que é um desenho. Que ele pede um sinal se ele é pra ele ir num negócio lá. E daí, se essa maçã cair em 3, até contar até 10, não é pra eu ir lá. Daí a maçã cai. Ele pede várias confirmações. E até porque isso é legal, porque é isso que a gente quer. A gente quer no nosso tempo, não quer no tempo dele. E tipo assim, é no tempo dele. Não adianta. Então ele tem... Então a gente quer confirmações. Tanto é que, se tu for voltar lá na minha conversão, eu já frequentava a igreja, porém, eu não estava convertido, de converter realmente o caminho, de voltar. Porque o significado da palavra conversão é você realmente se converter, voltar, né? Na verdade, direcionar para outro caminho. Então, assim, eu não tinha direcionado ainda para outro caminho. E daí isso aconteceu. Então eu vou lá para me confirmar de novo. E aconteceu o constrangimento, né? E todo dia, tipo, eu vejo, assim, que a gente tem que buscar ser constrangido, né? E, assim, não sempre só ser constrangido, até porque fica algo, tipo... na nossa linguagem de natureza, como somos seres humanos, ser constrangido, só constrangido, e não ter uma palavra de carinho,
não é legal também, né? Por isso que eu vejo que a pregação, a gente... Não tô falando de pregação lá no púlpito e tal, né? Eu tô falando de pregação da maneira que a gente prega, da maneira que a gente fala. A gente tem que falar que não é assim, assim, assado, mas que tem isso daqui também, sabe? Que se você seguir esse caminho, se você, como é que eu posso dizer, cortar na pele, né? E entrando no nome de véu rasgado, se você cortar na pele, você vai acessar algo maior. Então, assim, toda vez que você cortar algo na pele, eu vejo assim, tipo, que o maior sacrifício, né, teve para que a gente acessasse algo maior. Exatamente. Então, se a gente quer acessar algo, tem que haver sacrifício, né? Renúncia, exatamente. E renúncia, esse o pastor fala. Eu aprendo bastante com o pastor também. Ele fala que, tipo, renúncia, no nosso ver, é ruim. Mas se tu for colocar na prática, é bom. Tu renunciar às coisas que não estão te levando pro caminho certo. Pro propósito que Deus tem pra ti. Porque renunciou a vícios, né? Tu renunciou. Eu ia falar, festa, renunciou a festa. Muita gente renuncia a amigos. Melhor coisa que tem. Né? Porque não fecha família, mais. Família, né? Porque eu costumo falar isso. Não, cara, tipo, família, o que é a família? Pra mim, né? No meu ver. Se tu for olhar até na Bíblia tem algo assim. Que família realmente, tipo, é tua esposa e teus filhos, exatamente. Né? Não é a tua mãe, teu pai e tal. Eles porque depois, exatamente, eles acabam virando parentes. Não sei se tem na Bíblia, mas eu acho que eu já ouvi algo que tem, que leva nesse caminho, entendeu? Tanto é que eu gosto muito da história de Abraão, né, ali e tal. Tanto é que da tua parentela, Deus falou, né? Saia da tua terra e da tua parentela. Então, por que ele não falou dos teus familiares, da tua família? Sei lá, né? Se tu for olhar na minha visão, e eu vi alguém falando, né? Algum pastor falando, e entra o quê? Ele tava com o sobrinho dele, ele levou o sobrinho dele. E o Eló, acho, né? Não? Não lembro, eu acho que é Eló. E daí ele levou o sobrinho dele, e as coisas não estavam acontecendo, né? Então, assim, não digo que, nossa... tem que excluir, mas às vezes pra te viver na fé tu tem que seguir só com a tua família, não com a tua parentela. Então muitas vezes tem que ter a renúncia até da família. E eu não tô falando de renúncia, nunca mais eu vou falar, eu não gosto de exagerar, porque sempre tem que falar, né? Cara, renúncia, eu digo assim, de não se intrometer na vida da tua mãe e do teu pai, ou de não deixar eles se intrometerem na tua vida, né? Com a tua esposa. Exato. A renúncia é a tua família ainda não, teus parentes, no caso, pai e mãe, não entenderam ainda o evangelho, mas estão ali bebendo, algo do tipo. Tu não vai entrar no ambiente e beber junto. Né? Então tu vai estar renunciando naquele momento. Não é que tu vai deixar de falar com eles. Exatamente. Né? Isso nem de conviver, né? Nem de conviver. E entrando nisso é como se fosse o perdão, né? Não é que tu tenha que excluir aquela pessoa, tu perdoa, né? E não é que tu vai deixar de falar com aquela pessoa, né? Pode continuar falando, mas talvez não na mesma intimidade que tu falava e assim por diante. Então esse é um tipo de renúncia também, né? Exatamente. E que nem a gente tava falando. E daí eu entendi, o véu rasgado, quando tu me trouxe esse nome, eu comecei a ter esse entendimento que para que a gente acesse algo maior, tem que ter renúncia, tem que cortar na pele, porque Jesus foi o maior exemplo disso. Entendeu? O maior sacrifício foi dele para nossa salvação, para que a gente tivesse, cara, a gente só ajoelhasse ali e tivesse acesso total. Eu digo ter o WhatsApp de Deus, né? Eu costumo falar, quem ora tem o WhatsApp de Deus. E foi por causa de Jesus, cara, sabe? Porque a gente tivesse o véu rasgado, esse acesso. Então, graças a ele, a gente tem pra que aqui na Terra, na prática, a gente faça, para que a gente acesse lugares mais altos, a gente tem que ter renúncia. É verdade. Né? E isso aí, pessoal. Isso aí. Pô, é bastante coisa pra conversar, né? Mas é muito bom. Falar de Jesus é muito bom. Exatamente. É que, assim, eu tava vendo alguns episódios ali e tudo mais, e é bacana o jeito que a maneira que o pessoal traz o testemunho, sabe? Só que eu acho que a pauta principal, claro que Jesus age, que o testemunho é a palavra e tal, só que eu vejo assim, não, cara, eu tenho que levantar o nome de Deus. É ele que importa, e é dele que eu tenho que falar. É ele que é a mudança, sabe? Eu tenho que falar eu, mas assim, eu tenho que falar ele,
sabe? Claro que tem... Hoje de manhã eu tava escutando sobre isso, alguns louvores que falam sobre só a pessoa, né? Sim, o engrandeceu eu. O engrandeceu eu e tal, então que a gente tem que cuidar. E eu pedi pra Deus, não, Deus, coloca as palavras certas na minha boca e para que eu tenha entendimento do que eu fale, para que eu não fale nenhuma besteira e tudo mais, até porque o ser humano é falho, Sim. né? A gente falha muitas vezes de Esse falar. é o temor, né? É o temor. E daí, agora que tu puxou o temor, e daí essa parada de temor aí, de tu ter o temor, né? Daí eu vim pedindo pra Deus colocar as palavras certas na minha boca e tal, e eu não me engrandecer, porque o ser humano, ele tem esse ego. E daí o temor, em Provérbios tem, né, que é o princípio de toda sabedoria. E é algo que eu peço pra Deus, né, sabedoria, para que eu sempre tema a Ele, porém eu adore Ele. Exatamente. Né? Então a gente tem que ter temer, não é, respeitar, né? E continuar adorando. Então eu tenho esse temor, porém eu adoro. É o temor de saber que Ele é a base de tudo. Exato. Né? Que eu tô indo lá, mas eu não tô indo por mim. Mas eu tô indo guiado pelo Senhor. Então, Exato. Senhor, toma conta da minha boca, toma conta daquilo que vai sair, né? Esse Exatamente. é o temor. É tu colocar, não digo a responsabilidade, mas é que tu saber que Ele vai te conduzir. Porque sem o temor, né, qual que seria a nossa conversa? Ah, eu fiz isso. Eu fiz aquilo. Eu tive o entendimento, né? Eu tive a visão. Exatamente. Mas no momento que nós temos um temor e o entendimento do Espírito Santo, não é. O Espírito Santo foi me guiando, né? Deus foi abrindo as portas. Exatamente. A conversa, ela muda. Exatamente, né? muda. Por quê? Porque a gente engrandece o nome do Senhor, né? E que tudo é Porque toda a honra e toda a glória é dele. É dele, exatamente. E a gente só tá aqui porque a gente entregou a nossa vida pra Ele. Exato. Né? A gente tomou uma atitude do quê? Eu reconheço a Jesus como meu único Salvador. E isso daí é o batismo. Exato. Então, agora Jesus entra na minha vida. Jesus entra. E agora? Agora eu vou te guiar. Exato. Né? O teu velho, o velho Peralta, o velho Alho, o velho Letícia ficou. Agora é vida nova, é transformação, é renúncia. Exato. É tudo o que está pautado na palavra. E os princípios, eles vão entrar no nosso coração. Né? E a gente não vai voltar à velha natureza, porque a base já está alicerçada no nosso coração, nos princípios do Senhor. Né? Por que eu não vou roubar? Por quê? Porque não tem sentido. Exatamente. Sabe? É errado. Tá ali, tu sabe. Tá ali, né? O Espírito Santo não vai te conduzir a fazer as coisas erradas. Vai conduzir ao quê? A fazer aquilo que nos aproxima do Senhor. Exatamente. Né? E ele... Ah, mas por que o Espírito Santo não te proíbe ou te bloqueia ou algo? Porque deixa de ser o livre-arbítrio, entendeu? Então a gente tem que entender. Mas voltando ali que a gente tava falando sobre não falar muito de mim e falar sim mais de Deus, né? E me leva pro conhecimento realmente, pro discernimento das coisas, sabe? Então esse episódio aqui acredito que foi bem bacana, né? Não que os outros não tenham sido, óbvio que os outros foram muito legais, né? Foi muito bom ali quando veio o pastor lá e tal. Eu dei uma olhada nos episódios, bem bacana mesmo. Vocês conduzem muito bem o podcast. Porque assim, eu já tive entrevistando pessoas, né, que a gente, lembra que eu tinha falado, a gente tem um também e tal, e não deu certo, né, e não seguimos, né, mas a gente tem um entendimento que não é fácil também estar aí onde vocês estão, tem muita renúncia, por exemplo, agora são 10h20, vocês estão aqui, né, sem receber nada a mais, né, só o sustento e a gente sabe que Deus vai sustentar e sustenta e é só o começo de muita coisa que vai acontecer, né, e daí eu começo a entender que tem uma renúncia de vocês, né, e tem uma renúncia nossa, mas que a gente só tá fazendo isso para ter o acesso a Ele, né, para ter o engrandecimento do nome dele, né, e para finalizar aqui, eu quero parabenizar vocês realmente da maneira que vocês carregam o podcast. Dá para ver que a luz, que Deus ele resplandece aqui, que os olhos brilham. Esse ambiente é bacana, vocês criam um ambiente legal, sabe? Então é uma coisa que é prazeroso estar aqui, né? Preenche a gente de estar aqui conversando e assim... o Ali que mais me conhece, né? Eu gosto de conversar, eu gosto de falar. Até é uma coisa que eu tenho que me aquebrantar, sabe? Porque às vezes eu quero tomar a palavra e só que
não é assim, né? A gente tem que, pelo menos, primeiro encher o copo para depois transbordar. Então, às vezes a gente não tá com o copo tão cheio assim para estar transbordando, né? Então, parabéns mesmo para vocês. Continuem, por favor, continuem. A gente vai sempre trabalhando para se ajudar, né? Mesmo, eu digo assim, mesmo no mundo de correria, a gente tem que colocar como prioridade a Deus, né? Deus, ele quer a nossa primeira fatia do bolo. Ele não quer o bolo inteiro, ele quer a primeira fatia, né? Então, a gente tem que entender, colocar como prioridade e certo que isso vocês estão colocando como prioridade e pode ter certeza que aqui só vai, eu vou fazer o máximo aí para ajudar vocês, né? Até tinha conversado com ele, não, vamos ir, não bateu os horários, não bateu isso, aquilo, mas no fim deu certo. No fim deu certo, sempre dá certo. Sempre. Se não deu, como é que é? Se ainda não deu certo, é porque não era para ser, né? É verdade. Então, Nossa. tá aqui, estamos aqui, parabéns. Nossa, e é isso aí. A gente Irmão, agradece. muito obrigado imensamente. pela tua presença, foi maravilhoso. Foi né? bênção. As conversas sempre são bênçãos que a gente tem, né? A gente passa... Se pudesse passar horas e horas, a gente passaria horas e horas, né? É verdade. Mesmo que seja em alguns momentos conversando, e outros momentos orando, e outros momentos louvando, seria maravilhoso. E é maravilhoso eu te ver hoje conversando, trazendo testemunho, falando da palavra do Senhor, porque a gente a gente teve um passado que a gente se conheceu, né? Então a gente viu a transformação de Jesus. Na verdade, a gente não se conhecia, né? Não se conhecia. Exatamente. Né? Então é maravilhoso e a tua história com certeza vai ser inspiração para muitos que estarão assistindo. Com certeza, em nome Né? de Jesus. Uma transformação que Jesus ele tá no meio do empreendedor, né? Porque nós servimos a Deus que é dono do ouro e da prata, né? Tem muita gente que acha que tu servir ao Senhor tu tem que ser miserável. Não, né? Deus ele quer o melhor para nós. Ele quer dar o seu melhor e aqui, né, nós temos um exemplo de como Deus ele dá sabedoria, né? Quando Salomão ele falou, né, Deus ele falou, o que tu quer de mim? Eu peço ao Senhor sabedoria e discernimento. Né? E com sabedoria e discernimento, o que ele foi um homem rico, foi um homem próspero. Né? Porque, vamos dizer assim, um dos maiores princípios é nós ter a sabedoria e discernimento. Né? E ali tu teve muito na tua vida, sabedoria e discernimento. Comecei no livro ali, foi abrindo chave, foi aproveitando os momentos, foi obedecendo a Deus, e Deus foi engrandecendo. Né? E criou força, e teve perseverança. Perseverou naquilo, né? Acreditou, não, esse é o caminho. Né? Então aqueles que estarão assistindo com certeza levarão esse exemplo da tua vida, né? De perseverar, de acreditar, de ser obediente, né? De pautar Deus em primeiro lugar, né? Veio de Panambi, teve um dia cansativo, vários cortes, mas teve aqui para honrar o nome do Senhor. Exatamente. Né? Então a gente agradece imensamente a tua presença. Eu que agradeço, né? Já agradeci e assim é bacana isso que a gente faz, sabe? Esse esforço aí. É isso aí. Agradecer mesmo. Só agradecer a Deus, né, também. Primeiramente, né, que ele que nos deu a oportunidade de estar aqui. Exatamente. E o pessoal que tá assistindo aí, né, até o moço falou ali para dar um recado e tal. O pessoal que tá assistindo, tipo assim, que nem tu tava falando que tu me conheceu e tal, e eu não sou, como é que eu posso dizer, criança de igreja. Eu não nasci na igreja, frequentei e tal, sabe? Mas eu entendi que não tem tempo e nem hora, sabe? Nunca é tarde, nunca é cedo demais para que a gente busque a Jesus, sabe? Nunca é tarde. Então, assim, às vezes a gente pensa, não, mas eu tô muito velho para isso, ou eu sou muito novo para isso, sabe? O momento é agora, né? Deus, ele tá presente no agora. Então, assim, claro que ele tá fora do nosso tempo, mas ele é no tempo dele, e a gente entende que ele é tudo que a gente tem, né? Então, assim, tome a atitude agora. Se ele colocou no teu coração, faça, busque, jejue, ore, e vai acontecer. De uma maneira muito natural. Exatamente. Né? Uma maneira muito natural, e ele já escreveu, né, o que ele tem pra ti. Isso aí. Então ficamos com essas palavras do Peralta e até o próximo episódio. Até o próximo. Valeu, tchau.